Ai, 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 esse faniquito com Nicolás Maduro. Rapaz, é muito xelelismo mesmo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui com esse canal, clicando no botão valeu. Porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na manhã de 31 de maio, são agora 7 horas da manhã, e a véspera 30 foi marcado pelo grande faniquito, que é essa expressão, em torno do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro veio ao Brasil, chegou no país no dia 29 para participar do encontro dos chefes de Estado, dos líderes da América do Sul, uma reunião da Unasul. Esse debate do Unasul já tem alguns anos, e ele é um debate demorado mesmo, que significa montar uma união de países sul-americanos, tal, grosso modo aos moldes da União Europeia. E aí a Venezuela está na América do Sul, e o Lula, uma vez que foi o país anfitrião da Unasul, desse encontro da Unasul, convidou o Nicolás Maduro. E o Brasil, agora sob Lula, tenta restabelecer relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela, que foram diminutas ou zeradas, digamos assim, com o governo Bolsonaro. O que Bolsonaro ficava falando, que política externa com ideologia tal, nada mais ideologizado do que você não manter relações comerciais com a Venezuela. As relações comerciais entre Brasil e Venezuela sempre deram lucro ao Brasil, sempre foram superavitárias ao Brasil. Então, do ponto de vista pragmático, é um bom negócio ter relações comerciais com a Venezuela. E antes de continuar aqui, esse vídeo não é um vídeo para defender o governo Nicolás Maduro. Este vídeo aqui é baseado no princípio da autodeterminação dos povos. O povo venezuelano ele tem o direito de decidir historicamente que governantes, que formas de governo ele terá para si. Isso é uma premissa que a gente deve sempre entender. Não nos cabe interferir em processos internos dos países. Veja bem, Bolsonaro foi rejeitado por diversos líderes mundiais durante o seu governo. E nem por isso ninguém defendeu interferência externa no Brasil para livrar o Brasil de Bolsonaro. Se não pode ter relações com a Venezuela, porque a Venezuela é uma ditadura, também não pode ter com a Arábia Saudita, que é uma ditadura. Entre tantos outros governos mundo afora que são ditadura. Na verdade, tenta-se, o Ocidente, principalmente quando eu falo Ocidente, eu falo Ocidente do Norte, né? O conceito da OTAN de Ocidente, impor modelo de democracia. Né? Inclusive modelo que nem o Tio Sam, nem os Estados Unidos adotam. Nos Estados Unidos não existem só dois partidos, existem centenas de partidos, mas só dois podem disputar a eleição. Primeiro porque lá as leis eleitorais, cada estado tem a sua, cada estado tem a sua lei eleitoral, tem sua regra, então tem muito candidato lá que sequer pode votar em si mesmo, porque ele sequer está na cédula de votação. Então nem ele segue esse modelo. Não existe modelo ideal de democracia. Cada país, cada povo tem o seu modelo. A gente pode até considerar um mais democrático, o outro menos democrático, e vida que segue. Eu, particularmente, eu considero o modelo brasileiro, com todos os problemas que tem, mais democrático que o modelo estadunidense, em todos os aspectos. Na existência dos partidos, da permissão dos partidos disputarem a política, na forma de eleição, porque lá não é eleição direta, e aqui nós temos eleição direta, então, só por isso, né? Acho que a gente é muito mais democrático do que a Inglaterra, que tem monarquia, que o povo elege só uma parte do seu parlamento, porque o restante é indicado agora pelo rei. A gente é mais democrático que a Inglaterra. E isso não faz a Inglaterra uma ditadura, nem os Estados Unidos necessariamente uma ditadura. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter. Se a Venezuela fosse essa ditadura toda, se o Maduro fosse esse ditadorzão malvadão, em 2020 a oposição não teria vencido as eleições para o governo
do Estado onde Hugo Chávez, que foi o antecessor de Nicolás Maduro substituiu Hugo Chávez após a morte do Hugo Chávez por câncer, a oposição não teria vencido as eleições no estado onde Hugo Chávez nasceu, que é o estado de Barinas, na Venezuela. As eleições lá ocorreram no dia 9 de janeiro de 2022. Lá foi vencido pela oposição. Se fosse essa ditadura toda, não teria vencido. Porque, eu já falei aqui no canal, política é muito gesto, é muita questão simbólica e tal. E você ter do grande herói desse espectro político-ideológico da Venezuela, ter no seu estado natal o seu campo político derrotado, simbolicamente é muito ruim. Mas isso aconteceu. Disputas políticas, erros, acertos, etc. ocorrem em todo lugar. Então a gente precisa ter claro isso. O faniquito em torno disso na imprensa e de muita gente que gosta de repetir lorota do Império, dos Estados Unidos, foi em cima disso, né? Porque é ditadura, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Uma grande balela, né? A imprensa nacional, por exemplo, a imprensa paulistana e carioca, que é dita imprensa nacional, mas nós não temos uma imprensa nacional de verdade, jamais fez essa fala quando Bolsonaro, o próprio Lula agora visitou e outros presidentes brasileiros visitaram a Arábia Saudita, que é uma ditadura. Ninguém deu bola para isso. Nenhum desses caras fala nada das guerras que os Estados Unidos promovem ao redor do mundo. Hoje o noticiário fala muito na questão da guerra na Ucrânia e tal, Rússia, Ucrânia, etc. Mas não falo das outras guerras que estão ocorrendo nesse momento ao redor do mundo, todas com o dedinho dos Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra Mundial, todo conflito armado do mundo teve o dedo do tio Sam, o dedo do defensor da democracia. As relações com a Venezuela, elas são importantes do ponto de vista pragmático. É importante a América do Sul se fortalecer. O Flávio Dino colocou o artigo da Constituição que diz que o presidente do Brasil deve atuar para fortalecer a comunidade sul-americana. A gente sempre teve superávit com a Venezuela. A gente não deve se meter. E, essencialmente, Nicolás Maduro é um problema dos venezuelanos. Não é um problema nosso. A gente não tem que se meter nisso. A gente, Brasil e outros povos, né? Teve aquele Guaidó lá que se autodeclarou presidente da Venezuela, um monte de gente levando aquilo a sério. Né? Isso é um absurdo apenas pela ideia e é uma clara interferência no processo político interno da Venezuela. Ninguém tem que se meter nisso. Né? Isso cabe. E aí fica todo esse faniquito. O faniquito é tanto que gerou uma confusão numa entrevista coletiva após a reunião lá, enfim. E aquela jornalista Délis Ortiz da Rede Globo, e eu não vou entrar nem no debate se era bolsonarista, etc, blá, 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 blá. Ela disse que teria tomado um soco que ninguém viu, e aí falou-se que foram de seguranças do Maduro, mas na verdade, se aconteceu, foram de soldados militares do Exército que estão no GSI, mal preparados, evidentemente, que teriam agredido. Não há imagem desse soco da Délis Ortiz. Né? E se ocorreu, que se responsabilize quem fez, que se puna, etc. Tudo que se deve fazer, tudo que se tem direito a fazer. Sim, o menor problema. A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Mas imagem da agressão a Délis Ortiz não existe. Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo não aparece. Tem uma confusão para lá, que não é a Délis Ortiz que está ali naquela confusão, e mesmo assim não tem soco desse vídeo da confusão, mas tudo isso por conta desse faniquito. E aí a gente tem o presidente do Uruguai, o presidente do Chile, um de direita e um de esquerda, mas antenados com o alinhamento do tio Sam sobre a Venezuela, e que também não tem nada demais eles pontuarem ali na reunião da Unasul, porque como o Lula bem disse, aquilo é uma reunião de presidentes da República, de chefe de Estado, não de amigos, não é um churrasco de amigos, para bater um papo, para falar sobre o VAR, o último jogo do Flamengo. Não é isso que está colocado ali. Então a divergência não tem problema algum. Inclusive o presidente uruguaio falou, né? Eu estou comentando isso aqui porque tem um item aqui na resolução, tal, e eu discordo, enfim. E não tem problema algum.
Inclusive, a gente precisa sempre lembrar que ex-chefes de Estado de outros países também são políticos, né? A gente acha que político é só o nosso político, eles são políticos também. E eles também falam para os seus eleitores nos seus países. Eles também falam para suas bolhas nos seus países. Né? Então, o uruguaio falou para os seus eleitores no Uruguai e o Boric para os seus eleitores, ou para os chilenos, ou para a média do pensamento do povo chileno sobre a Venezuela. E isso é do jogo, tá tudo certo, nada errado. Não precisa desse faniquito todo. Mas é esse um dos problemas com a mídia brasileira, com a imprensa brasileira, com a elite brasileira, com boa parte das pessoas, enfim. No Brasil, pelo menos aquelas que podem gastar tempo na internet, né, e ficar na internet. É esse faniquito todo. Ninguém precisa gostar do Maduro, ninguém precisa defender o Maduro, ninguém precisa defender nada, exceto a autonomia que o povo da Venezuela tem para escolher o seu governante e a sua forma de governo que achar que deve, dentro do seu processo histórico, que aí é muito longo e esse vídeo já está se estendendo. Né? A gente teve uma tentativa de golpe no Chávez em 2001, a partir daí o Chávez endureceu para cima da oposição, a coisa foi andando, há um tempo deu uma normalidade, depois tensionou novamente, tudo isso por conta muito do preço do petróleo. Quando o preço do petróleo está mais favorável, a Venezuela mais rico, mais dinheiro para investir. Quanto mais baixo, menos, porque a Venezuela basicamente só tem petróleo para se sustentar. Não é pouco, mas só tem basicamente esse viés econômico, né? Essa matriz econômica do petróleo. Uma série de tentativas de golpes lá dentro, foi endurecendo e perdeu-se a mão. Maduro perdeu a mão. Do ponto de vista de crescimento econômico, para quem gosta de número, a economia da Venezuela em 2022 cresceu. A Venezuela é alvo de centenas de sanções econômicas dos Estados Unidos, da Europa, etc, etc, etc. Mas, por conta da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos retiraram a sanção ao petróleo venezuelano porque eles precisam de petróleo, né? Também mais barato, tal, e a Europa, e comprar, e Rússia, etc., ficou caro por causa da guerra, por conta de uma relação de pragmatismo. A gente também precisa se lembrar que na crise dos respiradores em Manaus, foi Maduro que mandou respiradores para o povo manauara. O que entristece mais, e o que me motivou a fazer esse vídeo, não é a posição sobre a Venezuela, é o faniquito em torno da vinda do Maduro ao Brasil. Aí, esse faniquito e esse afloramento do chechelismo em relação ao Tio Sam, ao Império, à narrativa dominante das grandes potências econômicas, principalmente os Estados Unidos, que ainda ocupa esse lugar, é que me incomoda. Enquanto a gente não parar de ser papagaio de imperialista, a gente nunca será de fato soberano. Vamos ser sinceros com isso. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Acesse também meu blog de texto, que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas, fortalece esse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do meu povo. Grande abraço.